Olá, alunos queridos, bom dia, alunos de GPU, Gestão Pública e Gestão de Recursos Humanos. Mais uma aula aqui de economia. Então, vamos iniciar nossa aula falando de alguns princípios de economia, né? E nós estamos vendo princípios relacionados, né? Nós estávamos conversando na última aula, os 10 princípios de economia do Banquilo. Primeiramente, o que nós aprendemos? O conceito de economia é ciência capaz de recursos escassos para atender necessidades ilimitadas, um conceito, né, relacionado a recursos, a escassez. A economia vem para gerir esses recursos, né? A ciência econômica surge nesse contexto, né? Os problemas econômicos fundamentais, o que produzir, para que produzir, como produzir, certo? Aonde, né? Aonde produzir, eu falei. As decisões de produzir, terceiro, as decisões de produzir relacionadas à curva de possibilidade de produção, a CPP, que nós conversamos na aula passada. E também nós falamos, então, agora sobre os 5 primeiros princípios de economia, dos 10 princípios de economia de Gregory Mankiw, né? Então, os 5 primeiros princípios dos 10 princípios. Nós falamos dos 10 primeiros princípios. Hoje, na verdade, nós vamos falar dos últimos princípios, né? Nós falamos dos 5 primeiros, agora vamos falar dos 5 últimos, de 10. É, é, vamos aqui, então, com a pergunta. Prezado aluno, prezada aluna, ou prezados alunos, prezadas alunas. Como você acha que a economia funciona? Os países precisam de comercializar uns com os outros. É uma pergunta. Os países precisam comercializar uns com os outros, né? Então, são perguntas reflexivas sobre a questão dos mercados, de como funciona o sistema econômico, né? Então, vamos aqui com o sexto princípio de economia, continuando o estudo dos 10 princípios de economia de Gregory Mankiw. Os mercados são, geralmente, uma boa maneira de organizar a atividade econômica, certo? Então, esse aqui é nosso princípio de economia que vamos falar hoje, certo? Então, sobre a questão dos mercados, né? Então, definição importante aqui para considerar mercados, tá? Uma consideração importante aqui: o mercado usa preços para conciliar decisões sobre o consumo e produção. Então, os preços podem ser, na verdade, um instrumento de controle de demanda. Muitos governos controlam preços, então, quando você controla o preço, você controla a demanda, né? E empresários também podem utilizar o preço como mecanismo de controle, dependendo do tamanho do mercado, se é uma empresa que é dominante ou então controla o mercado, né? De certa maneira. Um certo produto útil para a sociedade, extremamente útil. Então, já que o preço, e também essa expressão monetária do valor, podemos falar assim, preço como uma expressão monetária do valor, e o preço, numa economia, nós vemos o seguinte: nós, nesse contexto de preço e mercado, nós vamos falar de economia planificada, ou seja, economia de planejamento central e economia mista. Então, em uma economia de planejamento central, os planejadores do governo decidem quais bens e serviços a serem produzidos e de que maneira isso é feito e para quem é feito, né? Então, o que é uma economia de planejamento central? Uma economia de planejamento central geralmente são as economias do tipo socialista, que controlam o mercado, controlam mais o preço, controlam a produção, centralizam a produção de bens e serviços em si mesmo. Então, o Estado ele acaba sendo responsável pela produção desses bens e serviços. Vocês aí têm o exemplo de economia cubana, economia da antiga União Soviética, né? Xi Jinping ali, né? Coreia do Norte, são economias de tipo planificada.
a própria China, só que a China ela tem uma espécie de economia, um capitalismo de mercado, né? Bom, melhor dizendo, é até prolixo, um estado capitalista. É prolixo, desculpa ser tão prolixo, mas eles têm um capitalismo ali, na verdade é um capitalismo, né? É um sistema realmente que é voltado para o mercado, um aparente socialismo, apenas marxismo no nome, mas na prática não vejo nada de socialista, pouco, né? Pouco. Um regime ditatorial, assim como países capitalistas podem ter um regime ditatorial também, né? Mas o fato é que eles focam também o planejamento no Estado. O Estado é responsável, de certa maneira, acaba sendo planificado também, porque o Estado é responsável por um monte de coisa. Tudo é o Estado, o Partido Comunista Chinês, né? Então você vê aí que é uma economia planificada mesmo. O Estado ele acaba se envolvendo na produção de bens e serviços, e mesmo as empresas privadas, elas são privadas meio que, entre aspas, empresas voltadas para o mercado, elas são controladas e os seus gestores são controlados, seus CEOs, que estão em vários países já, né? Eles estão realmente ligados ao Partido Comunista Chinês e, né, se reportam ao Estado, de certa maneira. Então, mesmo os CEOs dessas companhias chinesas, eles se reportam ao Estado, então pertence ao Estado, a empresa, correto? Já uma economia mista, o governo ele é o setor privado, né? O governo e o setor privado interagem buscando soluções para os problemas econômicos. Esse aqui, que na verdade é um misto, né, de conciliação entre essa economia de planejamento central é uma economia voltada para o mercado. A primeira aqui vocês notam que o mercado usa preços para conciliar decisões sobre consumo e produção. São três aspectos. Uma economia voltada para o mercado, uma é a economia de planejamento central e a outra é a economia mista. Ok? São três definições importantes. Uma economia voltada para o mercado, planejamento central e economia mista. Ok? Que usa, na verdade, também o Estado para promover o próprio mercado. E o Estado acabar intervindo também mais na economia. Aqui, nessa primeira definição, o mercado ele é mais livre da ação do Estado. Né? O mercado ele tem mais liberdade. Aqui, o Estado controla o mercado e aqui, economia mista, o Estado e o mercado cooperam juntos para a sociedade. Certo? É muito bonito, né? Na, na definição. A gente sabe que nem sempre é assim que funciona. Exatamente assim, né? Ainda sobre o Estado, os mercados como uma boa maneira de organizar a atividade econômica, podemos considerar o seguinte: para os leigos, o sucesso das economias de mercado é misterioso. Afinal, nela, ninguém cuida do bem-estar econômico de toda a sociedade. Os mercados livres contêm muitos compradores e vendedores e todos estão interessados no seu próprio bem-estar. Ainda assim, as economias de mercado têm se mostrado muito bem-sucedidas na promoção do bem-estar econômico geral. Então, são coisas assim que realmente que nós precisamos realmente perceber. Uma economia de mercado, nós temos ali o quê? Necessidades. Né? Necessidades, baseado nessas necessidades, surgem os que fornecem produtos relacionados a essas necessidades, que são os produtores e vendedores, né? E realmente esses que compram esses bens e serviços são os compradores. A princípio, quem olha assim de maneira sem perceber, né, de maneira leiga, olha, entende como uma coisa totalmente misteriosa. Como é que funciona isso? Como é que esse mercado ele realmente funciona dessa maneira em relação a essas produções de bens? Como é que é o bem-estar, o welfare state, o bem-estar social, ele é produzido, ele é gerado? Ele surge esse bem-estar econômico exatamente da interação das forças da oferta e da demanda.
a oferta e a demanda interagindo nesse mercado de maneira livre, né? É produzido esse bem-estar geral da sociedade, né? E o que nós vemos? Com o livre mercado, a sociedade tem se desenvolvido. O bem-estar econômico geral tem sido, né, tem se despertado. O próprio Marx, no manifesto do Partido Comunista, falou que a burguesia ela é revolucionária, né? A burguesia ela tem, por meio da tecnologia, se desenvolvido. Se não fosse realmente um sistema de livre mercado, não havia tanto desenvolvimento tecnológico. Porque quando o Estado chama muita responsabilidade para si, acaba tolhindo o desenvolvimento e a criatividade individual, mentes criativas que poderiam desenvolver tecnologias acabam ficando tímidas, né? Então, o Estado ele começando percebendo isso, né, o Estado de livre mercado, de capitalista, ele deixa realmente meio que laissez-faire, laissez-passer, né? Deixa fazer, deixa passar, como na, nos primórdios da teoria econômica se falava entre os fisiocratas, né? Então, é uma coisa realmente a considerar, né, que o Estado, deixando o mercado fluir, é, é benéfico para a sociedade, é benéfico para o welfare state, o bem-estar social, né? Por isso que nós temos um mainstream, um fluir principal de realmente economias de mercado no mundo, porque o sistema capitalista por si só ele permite, viabiliza a criatividade na oferta de bens e serviços, né? A maior oferta de bens e serviços, não estando ligado a um planejamento central, ou seja, o Estado chamando tanta responsabilidade para si, tantos direitos, tantos deveres para se sobrecarregando com tantas coisas, né? Então deixa realmente o sistema funcionar livremente, deixa o sistema realmente se desenvolver. Isso gera bem-estar social, isso gera desenvolvimento tecnológico, isso que tem gerado durante nossas décadas, né? Podemos já falar séculos de desenvolvimento capitalista, pelo menos desde a Revolução Industrial, muito bem-estar econômico, né? Então, isso aí é a ideia desse princípio, só para nós falarmos da ideia desse princípio. Os mercados são geralmente uma boa maneira de organizar a atividade econômica, né? Ainda que, considerando Adam Smith, a mão invisível, vocês observam aqui que Adam Smith ele é considerado o pai da economia. Os indivíduos, ou seja, pessoas e instituições, geram nos mercados, interagem, melhor dizendo, interagem nos mercados e agem como se fossem guiados por uma mão invisível que as leva a resultados de mercado desejáveis. Então, essas são umas ideias daqui do pai da economia, dos economistas clássicos, né? Especialmente um economista clássico de maior relevância, podemos dizer, que é Adam Smith, que existe uma mão invisível no mercado que faz com que o próprio mercado, sem a intervenção estatal, com o Estado agindo o mínimo possível, com que haja esse welfare state, esse bem-estar social, que haja realmente bem-estar geral para a sociedade, produtos que servem para o consumo das pessoas, né, na sociedade. Então, o mercado ele pode agir sem a intervenção de um Estado regulamentador, um Estado que cobra demais, ou talvez que tribute demais, certo? Então, essa é a questão, né? O Estado cada vez agindo menos, produzindo realmente no mercado esse bem geral, esse bem-estar geral, é a ideia da mão invisível. No estudo de economia, veremos que os preços são o instrumento que a mão invisível conduz à atividade econômica, né? Então, nós vemos aqui que a condução da atividade econômica, né,
elas podem realmente serem conduzidas pelo esse mecanismo de preços, especialmente o mecanismo de preços livre da ação estatal, livre do controle do Estado, né, de querer controlar preços ou controlar o sistema de maneira geral. Os preços expressam, então, nesse sentido, tanto o valor de um bem quanto o custo social de produzi-lo. Ok? Então, nós falamos como o preço como a expressão monetária do valor, ele está expressando, então, esse custo social, quanto um lenhador, à época, né? Se você for observar os exemplos da The Wealth of Nations, da Riqueza das Nações, né? O livro do Adam Smith, você vai ver exemplos como o caçador, né? O tempo que leva para caçar, ou então para produzir um bem, está envolvendo um custo social de produzir um bem. Então, esse preço ele deve expressar esse custo social da produção do marceneiro, da produção do tecelão, do cara que tece, né, que produz, né, do jornaleiro, né? Então, o preço é a expressão, então, desse custo social, de quanto realmente levou para produzir isso. O Davi Ricardo vai desenvolver essa ideia do Adam Smith falando sobre custo social de produção, ou seja, o custo realmente ou tempo social de produção, né? O tempo socialmente necessário para produzir alguma coisa, já vai ser desenvolvido por Marx mais ainda, essa ideia de custo social, expressão monetária do valor, o que é valor, né? Como os indivíduos expressam os bens para decidir o que comprar e o que vender, leva em conta os custos e os benefícios sociais de suas ações. Tá? Então, custo e benefício social da ação. Os preços vão estar relacionados a essas decisões de compra e venda. E sempre vai levar em conta esse custo ou benefício social. Tá? Porém, quando o governo impede que os preços se ajustem naturalmente, este também impede que a mão invisível coordene os quase 8 bilhões de indivíduos que compõem a economia. Se nós temos aí governos que, de certa maneira, controlam demais o mercado, o sistema, isso, de certa maneira, vai afetar todo o globo. Né? Uma economia que sai como o Brexit da União Europeia, pode realmente se tornar um problema para o sistema econômico, pelo menos em certa escala. Mas se tivermos todo o tempo governos que controlam demais, controladores de preço e de tudo, ou seja, sem deixar a mão invisível agir normalmente, isso pode se tornar realmente um problema para o sistema e gerar distorções no sistema econômico. Distorções de preço, distorções da permanência até de produtores no mercado, se vale a pena ficar no mercado com preços controlados, né, demais. Isso aí tudo tem que ser levado em consideração, né? Este fato explica por que os impostos têm um efeito adverso sobre a alocação de recursos, distorcendo os preços e, assim, as decisões dos indivíduos. Né? Então, são coisas que acontecem se você tributa demais, o governo tributa demais, isso também vai ser um mecanismo que vai afetar os preços, né? Afeta os preços, a tributação excessiva. E distorce a economia também. Né? Aqui nós temos algo do Adam Smith, né? Fala assim, nós temos aqui um princípio 7. Às vezes os governos podem melhorar os resultados dos mercados. No primeiro princípio, nós falamos assim que sobre o Estado realmente cada vez menor na economia, o livre mercado, os benefícios do livre mercado. Agora nós vamos falar um pouquinho como o Estado ele pode realmente também ser um instrumento de um benefício para a sociedade quando ele intervém. Né?
Aqui fala o Adam Smith. Assim, o mercador ou comerciante, movido apenas pelo seu próprio interesse egoísta, é levado por uma mão invisível a promover algo que nunca fez parte do interesse dele, o bem-estar da sociedade. Ainda que, considerando que o mercado por si só, quando o homem com um interesse hedonista de ter lucro, ele coopera para o bem geral da sociedade. Essa é a visão de Adam Smith. Né? Esse interesse egoísta, focado em si mesmo, na sua produção, no seu lucro, no seu bem-estar individual, ele vai cooperar para o bem-estar coletivo. Essa é a ideia, né, do Adam Smith nesse sentido, tá, pessoal? Então, nós temos aí, agora, como a partir disso também, os governos podem realmente cooperar positivamente para melhorar resultados. Se a mão invisível é tão benéfica, por que precisamos de governo? Por que surge o governo se nós temos aí a ideia de que o mercado por si só ele pode cooperar, promover o welfare state, o bem-estar social? O governo serve como protetor para a mão invisível nos aspectos de direito à propriedade, promoção da eficiência, promoção da equidade, correto? Então, nós temos aí esse Estado, né, beneficia pelas forças da, ou melhor dizendo, esse mercado que pelas forças da oferta da demanda, naturalmente ele vem ofertando o que a sociedade precisa, o Estado ele vem surgir, né, como um protetor para essa mão invisível em alguns direitos em que a mão invisível não alcança, vamos dizer assim. Podemos dizer assim, né? Por exemplo, o Estado surge para dar essa garantia de propriedade, para não haver realmente distorção no sistema. Então, o Estado surge para proteger direitos. O Estado surge para resguardar interesses do particular. Ora, não basta simplesmente você dizer isso aqui é meu, essa casa é minha, esse terreno é meu. O Estado agora pode garantir que aquilo pertence a determinada pessoa. O Estado também pode promover a eficiência, no sentido de que, quando a mão invisível, por algum motivo, o livre mercado, ele distorce preços, distorce a oferta de produtos de baixa qualidade, você pode utilizar, então, um Estado para dizer, olha, esse produto ele não está servindo para o interesse da sociedade, está prejudicando, inclusive, a sociedade. Esse medicamento não é correto, não está com os compostos corretos, foi feito para a redução de custos para produzir, para ofertar o medicamento, diminuiu a qualidade e a eficiência do produto, né? Esse carro está com um problema. Então, o Estado surge para garantir que haja eficiência, né, na transação, né? Na comercialização de produtos. Imagina você ali está no mercado, está comprando as coisas e não tem uma garantia, um direito do consumidor para te resguardar do teu direito de consumir produtos que são bons, produtos que resolvem o teu problema, produtos que atendem a tua necessidade. Então, o Estado surge nesse sentido. Direito de propriedade, promoção da eficiência e promoção da equidade. O que é a promoção da equidade? Garantir direitos, garantir justiça social, resguardar os direitos do consumidor e do produtor, né? E entre consumidores. Então, a mão invisível ela tem a sua importância, né? Ela realmente é importante, benéfica para a sociedade, essa interação dessas forças da oferta e da demanda, mas, todavia, entretanto, contudo, nós vemos aí o Estado, certo? Os governos, né, também podem melhorar os resultados do mercado nesse sentido. Nós vemos aí a mão invisível, a ideia de que a mão invisível, né,
ela pode realmente ser aquele elemento que deixa o mercado simplesmente, dependendo realmente por exemplo, se você deixa o mercado sozinho com o monopolista, ele pode controlar o que você lê. Se for um monopolista da informação de um jornal, as pessoas lendo a mesma coisa. Agora, se for a mão invisível, se fosse uma mão do Estado também, de uma economia planificada, também poderia controlar a oferta de um bem que seria informação do jornalismo. Então, nós temos aí, né, que nós precisamos de um livre mercado no qual haja diversidade de oferta de produtos, de oferta da informação como um bem público, né? Da oferta de produtos das mais diversas naturezas, né? Informática, na área do agronegócio e tudo. Então, nós precisamos realmente de uma mão invisível que ela realmente tenha o mínimo de controle do Estado possível. Do contrário, ela pode também ser uma mão que deixa as pessoas pensando, ou lendo, ou então uniformizadas, homogeneizadas na mesma estrutura de informação, ou de produção, ou de compra, né, de qualquer coisa que está relacionada à produção de algum bem ou serviço muito específico. Né? Então, quanto mais livre, melhor nesse sentido. Né? Mas aí nós temos aí, como nós estamos falando de governo, imagina uma economia, as economias planificadas em que a informação é controlada, né? A informação realmente, a ideia aí da charge realmente é o controle da informação. O Estado pode realmente melhorar os resultados do mercado, mas também pode controlar certas coisas, como informação e etc e tal, né? Aqui, quando nós falamos da promoção da eficiência, nós podemos ainda considerar o seguinte: na promoção da eficiência, pode ser mitigada as causas das falhas de mercado. O que são as falhas de mercado, pessoal? Situações em que o mercado, por si só, fracassa ao alocar recursos com eficiência. Ok? É isso que são falhas de mercado. Quando o monopolista, existe um monopolista, só de existir um monopolista na oferta de um produto, se distorce o preço, porque a oferta do produto no monopólio, elas são ofertadas com preço altíssimo. Né? Quando tem muitas empresas trabalhando, produzindo produtos homogêneos ou muito parecidos, né? Tende a diminuir o preço, o custo de produção. Né? Se você tem ali... pode existir vários tipos de falhas de mercado. Né? Essa daqui é a mais... acho que eu estou citando, né? Como a presença de um monopólio. Existe realmente o oligopólio, a concorrência monopolística, ou oligopolística. Quando, por exemplo, ocorre cartelização da gasolina, do preço da gasolina, da oferta da gasolina, então realmente é um problema quando empresários fazem conluio, né? Ou um dumping, que é diminuir o preço para quebrar um produtor abaixo do custo de produção. O cara sabe que pode aguentar um tempo no mercado com custo de vendendo um produto abaixo do custo de produção dele. Aí ele vende esses produtos muito abaixo do custo de produção só de maldade, para quebrar outro ofertante. Isso acontece no sistema. Né? Externalidades. Né? Externalidades. O que são externalidades? Quando nós falamos de eficiência, a gente tem que considerar a falha de mercado, tem que considerar a questão das externalidades. Impacto das ações de um indivíduo sobre o bem-estar de outros que não tomam parte da ação. Então, isso aí, então, nós chamamos de externalidade, né? Esse impacto da ação do indivíduo. Por exemplo, vira e mexe, eu estava aqui dando aula e tinha um vizinho fumante. Eu era fumante passivo e ele é fumante ativo, porque infelizmente, eu tinha que, quando não dava tempo de fechar a janela, respirar o que ele estava produzindo, a ação dele. Então, isso é uma externalidade negativa.
Eu sempre dou exemplos disso, né? Agora existem externalidades positivas. Educação, por exemplo, externalidade positiva. Você aprende, você se forma, você vai ganhando conhecimento só de estar na faculdade e vai pensando de maneira diferente, porque você começa a ter uma visão de mundo diferente. Você começa a poder ajudar a sua comunidade, seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, familiares, né? Porque a sua visão de mundo melhora, você consegue dar uma luz, ajudar as pessoas. Então, a educação produz muita externalidade positiva, né? O impacto do indivíduo na vida dos outros, da formação de vocês neste momento aqui, é muito grande, é muito importante. Então, outra coisa relacionada a poder de mercado. O que é poder de mercado, pessoal? A capacidade de um único agente econômico tem de influenciar significativamente os preços do mercado, tá? Isso é o poder de mercado. Monopólios fazem isso, oligopólios fazem isso, dominantes de empresas de concorrência monopolística fazem isso. Quando realmente alguns têm dominância no preço, até na oferta do produto, eles conseguem influenciar o mercado, influenciar o sistema econômico, tá? Então, existem empresas poderosas, existem empresas realmente dominantes no mercado que têm essa capacidade de influenciar dessa maneira o mercado, o sistema. Isso nós estamos falando de eficiência. Agora, a promoção da equidade. Promoção da equidade. Queria considerar isso aqui. A mão invisível não garante que todos tenham comida suficiente. Ela não vai garantir isso. Roupas adequadas e atendimento de saúde adequado. Certo? O Estado ele surge nesse contexto para garantir, por meio do SUS, do SUSTO, né? Sistema Único de Saúde. Imagina se não fosse o SUS agora, nesse período de pandemia. Né? O Ministério da Saúde agindo junto. Se fosse tudo realmente privatizado. Lá nos Estados Unidos é tudo privatizado. Né? Se você não tiver um plano de saúde, já era. Né? Inclusive, teve uma vez eu estava assistindo um filme do Denzel Washington, esqueci o nome, que ele estava querendo. Não sei se vocês lembram disso aí. Um transplante de coração para o filho dele. Aquilo ali é por causa que ele não tem um sistema de saúde. Se você não tiver um plano de saúde, você não consegue fazer certas coisas, atendimentos, né? Eu sei que é caro, né? O SUS ele é caro para a sociedade, mas você não consegue certos atendimentos. Né? Tem esses benefícios, mas aquele filme ele retratava essa situação dos pobres, né? Nos Estados Unidos que tem dificuldade, por não poder pagar um plano de saúde, de conseguir certos benefícios em termos de saúde. Né? Logo, as políticas públicas devem ter por objetivo uma distribuição mais equitativa do bem-estar econômico. Então, pessoal, nós vemos aqui que esse é um dos objetivos, das vantagens e realmente do governo, e poder realmente, de várias maneiras, oferecer bens públicos, bens, né, para a sociedade, né, que por si só seria difícil para elas organizarem ou sozinhas conseguirem determinados tratamentos na rede particular. Né? Então, inclusive, não sei se vocês sabem que o Obamacare, ele, na verdade, foi algo que o Obama pegou percebeu das vantagens, né, dos benefícios do SUS, do Sistema Único de Saúde. Aí o Obama copiou isso e criou o Obamacare, né, para poder atender a necessidade de determinados americanos, né, que lá tem essas dificuldades de saúde que é caro, né, para muitos norte-americanos. Né. Aqui nós temos o nosso 8º princípio. Padrão de vida de um país depende de sua capacidade de produzir bens e serviços. Por que as diferenças de padrão de vida dos países são tão diferentes? Olha, nós temos alguns lugares com periferias,
né? Aí você vê ali, você vai na esplanada dos ministérios, vai ali no noroeste, no sudoeste, é um padrão, na asa norte, tudo planejado, organizado. Agora vai ali na Ceilândia, ali, no Sol Nascente, na estrutural, como é que está lá o pessoal, a população de lá. Então você vê que na própria Brasília, é como se tivesse duas Brasílias, né? A Brasília planejada do Niemeyer e a Brasília não planejada, com pobreza. Essas diferenças, elas existem no sistema, né? Então foi criado essas diferenças no sistema, até pela falta de planejamento do que seria Brasília 50 anos depois, né? Talvez 40 anos depois, né? 30, 40 anos depois, ficou super populosa. Segundo dados do IBGE, milhões de brasileiros vivem na linha da pobreza, né? Então, na verdade, hoje nós estamos lidando, nesse período de pandemia, com mais de 50% de pessoas desempregadas. Infelizmente, esse é o quadro, né? Então, é importante essa questão de melhorar o padrão de vida de um país. E a produção, a capacidade de produzir bens e serviços melhora a qualidade de vida das pessoas. Por isso que é importante ter mais indústrias, mais empresas produzindo, né? E não somente o Estado como responsável pela produção de bens e serviços, como alguns gostam sempre de atribuir ao Estado a responsabilidade de coisas, né? Na verdade, não é assim. Nós precisamos de mais empresários, mais indústrias, mais empresas, e isso produz, né, dignidade, porque as pessoas vão ter emprego, vão poder produzir, vão poder participar do sistema de produção com dignidade, né? Isso humaniza as relações humanas também. Então, nós vivemos aí numa sociedade no qual quase metade da população mundial vive com menos de 5,50 dólares por dia. Nós temos aí, eu deixei aí a reportagem, tá? Proporção da população global que vive na pobreza extrema caiu 36% em 1990 para 10% em 2015. Então, nós vemos aí muitas pessoas pobres vivendo, né, na pobreza extrema, né, e ainda, né, muita pobreza no mundo, não é só em países africanos. Nós vemos pessoas, fala sobre pessoas passando fome, né, em países africanos, não, aqui no Brasil também. E certamente com o nível de desemprego que há no mundo hoje, o desemprego ele não está aqui só no Brasil com essa situação que nós estamos vivendo, ela está no mundo, né? Certamente haverá fome no mundo, muita fome, né? Principalmente ano que vem. Então, nós esperamos, aguardamos que a nossa economia se recupere, assim como nós nos recuperamos, graças a Deus, estamos nos recuperando em relação ao Covid, surpreendendo países que estavam dizendo que nós não iríamos nos recuperar, né? E agindo até como se estivesse fazendo pouco caso do Brasil, que o Brasil seria o epicentro da epidemia, né? Vocês lembram disso, né? Então, nós temos uma esperança e expectativa de que nosso país melhore, nossa economia melhore, se Deus quiser. Tá? Mas, realmente, olhando os dados e a condição atual de desemprego, é que realmente não é uma coisa muito animadora, né? Principalmente para o ano que vem. Vamos ver o que vai acontecer. O fato é que essa aqui é a pirâmide de riqueza no mundial, dados do Operamundi. Observa que nós temos aqui a pirâmide e aqui a soma da riqueza do patrimônio dos grupos sociais, do grupo social em dólares, né? Aqui nós temos
Divisão em percentual da população mundial por patrimônio e riqueza. 68,7% das pessoas no mundo tem menos de 10 mil dólares. Tá? Observe que nós estamos falando de quase 70% da população. Considerando a soma das riquezas, riqueza mundial, sendo 7,3 trilhões de dólares. Imagina, isso aqui né, em termos de riqueza social. Aqui, na segunda parte da pirâmide, nós temos que 22,9% da população tem entre 10 mil e 100 mil dólares. Né? Ainda é baixo, né, se você for considerar, mas essa aqui, a base é muito mais baixa ainda, até 10 mil dólares. Né? Então, nós estamos falando aqui de 33 trilhões de dólares. Observa a diferença de 33 trilhões para 7,3 trilhões. Pessoas ganhando isso aqui. Isso aqui é muito dinheiro para 22, quase 23% da população. Aqui nós temos, né, a terceira parte da pirâmide aqui, de rosa. Observa aí. 7,7% tem entre 100 mil e 1 milhão de dólares. 7,7%, pessoal. Estamos falando de 101,8 trilhões de dólares. Observa isso, pessoal. Olha a diferença aqui de 100 para 33 para 7,3. Essas diferenças de renda, de riqueza, de patrimônio social é muito grande, pessoal, é muito grande. É absurdo isso aqui. Né? Olha as diferenças. E aí nós temos aqui um topo da pirâmide, 0,7% tem acima de 1 milhão de dólares. Nós estamos falando aqui desses 0,7% de quantas pessoas? Nós estamos falando, no melhor, de quanto de riqueza social? 98,7 trilhões de dólares. Quer dizer, concentrado em menos de 1% de pessoas, 0,7%. Isso é extremamente significativo. A diferença de riqueza no mundo, a concentração de riqueza no mundo na mão de poucas pessoas, é absurdo isso aqui. Tá? É absurdo mesmo. Então, temos aqui ainda o mapa da riqueza com o PIB distribuído, a população, né? Também do Operamundi, você vê aqui, ó, riqueza entre os países em 2013, se o PIB fosse distribuído pela população. Olha, se o PIB fosse distribuído pela população, nós temos aqui, essa região assim, cinza, né? Não tem informação. O vermelho é mais de 100 mil. PIB per capita, né? Mais de 100 mil. A concentração de pessoas com mais de 100 mil dólares é aqui, nos Estados Unidos e Canadá, Europa, países nórdicos, né? Enfim. E aqui, realmente, Japão, né? Enfim. Nós temos aqui também esse de laranja, entre 25 mil e 100 mil dólares, nós temos aqui laranja. A concentração de pessoas assim, com essa riqueza, está aqui na América Latina, né? América Latina, América Central, melhor dizendo, América Central, alguns lugares aqui do Chile, né? O Chile aqui países africanos, alguns lugares aqui, acho que do leste europeu, Ásia, né? Enfim. Nós temos aqui a concentração de pessoas com
US$ 5.000, entre US$ 5.000 e US$ 25.000, essa riqueza, esse valor aqui, no Brasil, na América do Sul, então, vários países da América do Sul, Argentina, né, Colômbia, eu acho que é isso. Aí nós temos aqui países africanos, África do Sul, pegar Moçambique aqui, né, eu acho. E também, ó, observa como é que países do leste europeu e da Ásia, a Rússia ali, vivem com essa quantidade de dinheiro, né? É mais baixo do que de concentração, né? Da Ásia aqui, né? Então, nós vemos aqui muito mais abaixo, ou seja, com abaixo de US$ 5.000, nós vemos aqui países, aqui na América do Sul mesmo, muitos países africanos e países asiáticos vivendo com esse dinheiro. Tem países aqui também, acho que do leste europeu, acredito. Tá? Então, nós vemos aí uma distribuição extremamente desigual da riqueza no mundo. Ok? Extremamente desigual. Ainda, considerando o oitavo princípio, o padrão de vida de um país depende de sua capacidade de produzir bens e serviços. De fato, quase todas as variações de padrão de vida podem ser atribuídas a diferenças de produtividade entre países, ou seja, a quantidade de bens e serviços produzidos em uma hora de trabalho. Ok? Então, o padrão de vida, e as diferenças de padrão de vida, está relacionado à produção de bens e serviços, pessoal. Está relacionado à produtividade das pessoas. Quanto maior sua produtividade, quanto maior sua capacidade de produzir bens e serviços, maior vai ser o seu padrão de vida, com certeza, tá, pessoal? Então é muito importante nesse contexto que estamos vivendo a questão do padrão de vida, padrão social, padrão das pessoas, né? A capacidade de estar no mercado ativamente produzindo bens e serviços. Logo, se o padrão, se a produção diminuiu, se a produção mundial diminuiu, se a capacidade de consumir esses bens e serviços e produzir diminuiu, logo vai diminuir o padrão de vida. Gera inflação, porque é o que nós estamos vivendo agora também no Brasil, e como diminuiu a capacidade de produzir bens e serviços, as pessoas não podem ter tantos acessos, para o produtor realmente acaba sendo melhor vender para o mercado externo, produtos do agronegócio, grãos, e até eletrônicos e outros produtos realmente que são commodities que são produzidas no Brasil, que o Brasil tem tradição, ou mesmo que não tenha, acaba sendo mais vantajoso para aqueles que pagam mais. Então, vários grãos nossos estão sendo exportados para quem paga mais e melhor, e sobrando, às vezes, poucos produtos para o próprio Brasil, né? E vocês estão vendo agora um contexto atual de inflacionamento da economia, né? Aumento dos preços, aumento geral no nível de preços. Tá? Aqui eu coloquei assim, só para considerar isso aqui, ó, Clube dos Poupadores. Padrão de vida. Você vive acima de sua renda, da sua renda? Tem pessoas que vivem assim, né? Aparentando nas redes sociais que vive um padrão de renda que não tem, ou buscando ter um padrão de vida que não tem, baseado em empréstimos, etc. e tal. Isso é um absurdo, né? Então, chegamos aqui ao nono princípio de economia, certo? Nono princípio de economia. Os preços sobem quando o governo emite moeda demais. Então, aqui nós temos um princípio que fala sobre inflação, a questão inflacionária, né? O que acontece? Em dezembro de 1989, último mês do governo Sarney, o nível de inflação chegou a 80% ao mês. Mas o que é inflação? Inflação é o aumento do nível geral dos preços da economia. É isso que é inflação. Então, nós vemos aí que esse aumento geral no nível de preços, certo? Ele é prejudicial para o sistema econômico. Ou seja, inflação de demanda,
ou inflação de custos, ou inflação realmente tipo inercial. Tem vários tipos de inflação que nós podemos depois detalhar, né? Mas o fato é que inflação, o que é inflação? Inflação é um aumento generalizado no nível de preços, aumento geral no nível de preços, né? Isso realmente distorce a economia. Ó, o que gera inflação? A grande questão é o que gera inflação, pessoal. Em quase todos os casos de inflação elevada ou persistente, o culpado é o próprio governo, emitindo mais moeda do que a demanda do mercado. Então, quando o governo pratica senhoriagem, que é essa oferta de moeda, porque você não gera riqueza simplesmente porque você oferta moeda. É um grande equívoco, porque muitos pensam que simplesmente você não tem dinheiro porque você não cria dinheiro, né? Vocês devem ter assistido O Homem que Copiava, o Lázaro Ramos. Aí ele teve a brilhante ideia, entre aspas, de tirar cópia de dinheiro, né? Para poder comprar o que ele queria. Ele precisava para impressionar a garota dele lá e tal. Então, a ideia que as pessoas têm é de que a riqueza vai ser baseada em você emitir moeda de curso forçado sendo emitida ali. Então, não é assim que o sistema funciona de maneira normal. A produção não se dá assim. A riqueza, a geração de riqueza, quero dizer, não ocorre assim. A riqueza ocorre quando você produz bens e serviços. A moeda ela deve servir apenas como um, um elemento que vai ali expressar o valor da riqueza. Vocês estão vendo meus slides? Tô sim, professor. Tá, vocês Tô estão sim, vendo aí. professor. Vocês estão vendo vocês estavam vendo todos os slides das figuras? Sim, Tá, ok. Obrigado. Só fiquei em dúvida aqui. Tá, ok. Então, o que é que nós vemos aqui? E por que o governo emite moeda de mais para cobrir gastos públicos? Né? Ele faz isso para cobrir gastos públicos. Quando o governo ele faz isso para cobrir os seus gastos públicos, ele cria uma distorção. Porque esse dinheiro que foi criado para poder pagar os gastos públicos vai realmente ter um custo social, ter um custo também financeiro, que não é resultado do que ele arrecadou de verdade, não é resultado disso. Quando ele cria esse sistema, ele inflaciona preços, né? Começa a entrar dinheiro demais na economia, não há uma equivalência entre o que foi produzido e o valor monetário real, o valor real das coisas. Não há uma equivalência, certo? Essa falta de equivalência, ela gera inflação, tá? Quando o governo ele emite moeda demais para cobrir gastos públicos. É um exemplo. Eu não entendi direito porque recentemente foi criada aquela, aquela cédula de R$ 200. Praticamente o pessoal não está nem usando quase dinheiro, né? Enfim, deixa para lá. Os preços sobem quando o governo emite moeda demais ainda. Observa só. Série histórica dos acumulados do ano no PCA. Nós temos aqui os valores de 1998 até 2017. Observa aqui, olha os aumentos aqui. 99 aumentou 8,94%, caiu 5,97%, aí aumentou até aqui em 2002 12,53%.
Aí nós chegamos aqui ainda é governo, transição do governo FHC para o Lula, né? Você vê aí a taxa de inflação, o IPCA caindo até 2006 de 3,14%. Você vê aqui aumentando 5,90 até 2008. Coincidentemente, aquela crise do 2008 do mercado imobiliário nos Estados Unidos, que afetou também a economia mundial. Crise imobiliária lá. A crise dos subprimes, né? Envolveu os subprimes ali. 4,31% até 2009, aumentando aqui em 2011, 6,50%. Até 2014, você vê aqui ainda governo Dilma, se mantendo quase que 6,41%, estável, né? Taxa de IPCA. Nós vemos aqui de 2014, Lava Jato para cá, aumentou, foi para 10,67%. Esse período ainda que envolveu impeachment e tudo, e governo Temer, caiu então a 6,29% a 2,95% depois. A impeachment foi aqui em 2016, né? Isso. Então, esse aqui é o contexto do IPCA acumulado. Você observa que está ligado, sim, à produtividade, está ligado ao contexto político, tá? Está ligado realmente também ao fato de que quando o governo emite moeda para poder pagar suas dívida pública, ele se enrola. Você deve ter assistido esse seriado aqui da Netflix, né? La Casa de Papel, A Casa de Papel, né? Um professor, o Berlim, né? O Ryu, Tóquio, correto? Então, esse pessoal aí, essa galera aí da Casa de Papel, eles chegaram no Banco da Espanha, no filme, e criaram moeda, né? Criaram o seu próprio dinheiro, seu próprio euro, né? Para poder realmente... Eles não roubaram, vamos dizer assim, em certo sentido. Eles criaram a sua própria moeda. Essa foi a ideia do filme. Meio que de Robin Hood às avessas. Um belo exemplo de como realmente o sistema... A gente fala que isso aqui realmente e é verdade, distorce o sistema, criar moeda para poder fazer isso, mas várias pessoas existem realmente... Com certeza isso aí acontece, pessoal. Não somente o governo, mas o governo, em conluio com gente poderosa, certamente faz isso. Então, existe isso no mundo, infelizmente. Mas, dentro desse princípio, eles justificaram as ideias dele baseado nessas coisas realmente que, se os poderosos fazem isso, nós vamos fazer também. Mas, entendam, criar moeda gera inflação. Criar moeda para pagar coisas. Então, finalmente, nós temos o nosso último princípio de economia, o 10º princípio de economia. A sociedade enfrenta um trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego. Tá? Segundo o princípio 9, quando o governo aumenta a quantidade de moeda, na economia gera-se inflação. Segundo o princípio 9, né? Outro resultado de curto prazo é o menor nível de desemprego. Então, quando nós temos aí, nós temos aí essa relação entre desemprego de curto prazo, né, e inflação no curto prazo, pode ser necessário o governo ter que fazer uma escolha. O Phillips, né, esse economista aí, ele percebeu uma relação entre essas duas variáveis, desemprego e inflação. Quando o governo ele queria diminuir a taxa de inflação, ele acabava aumentando a taxa de desemprego, ou seja, aumentava o número de pessoas desempregadas na economia.
nesse experimento econométrico, científico, né, ele percebeu também que, ao diminuir a taxa de inflação, ele diminuindo a taxa de desemprego, ele aumentava a taxa de inflação. Esse trade-off, essa escolha, essa decisão, essa necessidade de decisão, ela foi representada pela curva de Phillips. Esse trade-off é representado pela curva de Phillips. A curva sintetiza que, em um período de um ou 2 anos, as políticas econômicas empurram a inflação e o desemprego em direções opostas. Então, nós temos aqui representado pela curva de Phillips, observa. Curva de Phillips aqui, inflação e desemprego. Observa que aqui essa curva é uma curva de demanda. Vamos estudar isso, mas já estou adiantando para vocês. Se você aumenta a taxa de inflação, você diminui a taxa de desemprego bem aqui nesse ponto. Se realmente você vai, ou se melhor dizendo, observa que nesse ponto a taxa de desemprego baixa e a taxa de inflação alta. Você quer, não, quero diminuir o desemprego. Aumentou, então a taxa de inflação, mais inflação na economia. Se você vai andando na curva, vai diminuindo então a taxa de inflação e aumentando a taxa de desemprego. Essa aqui é a curva de Phillips de longo prazo, né? A curva de Phillips de longo prazo é representada dessa maneira, tá? Então, esse aqui observa a inflação e desemprego. Observa que no longo prazo a taxa de desemprego não varia, o que varia é a inflação. Tá? Então é isso. Temos alguns exercícios aqui para nós nos prepararmos para nosso exercício que virá. Observa aqui. Agente de Polícia Federal, 2012, a inflação de demanda resultante do aumento da renda dos cidadãos foi uma das principais causas do fracasso do plano econômico adotado no Brasil nos anos 80 do século XX. Inflação de demanda, né? Aumenta a renda das pessoas, as pessoas aumenta o poder de compra delas, elas podem comprar mais. É uma das coisas que aconteceu na década de 80, década chamada a década de 80 também conhecida como década perdida. Observa aí que realmente houve uma situação no qual as pessoas realmente tiveram um aumento do seu poder de compra, e depois realmente o que aconteceu depois disso? Elas tiveram que lidar com a situação de complicado, né, com relação a conta chegou. A conta chegou. Não foi resultado de aumentar, simplesmente do aumento de produtividade, mas os governos militares, eles aumentaram o poder de compra sem haver uma correspondência no aumento da produtividade. E isso gerou inflação, inflacionamento de preços. Isso aconteceu na década, especialmente na década de 70 e meados da década de 80, e na própria década de 80 teve esse problema, né? Então, eles estão certos, né? Okay. Aqui é política econômica e monetária. Se as medidas econômicas implementadas no início dos anos 80 do século passado se concentraram em debelar a crise da dívida externa, as que seguiram nessa mesma década tiveram como principal meta o combate do processo inflacionário em curso. O Brasil acabou se tornando expert no combate inflacionário, baseado no que viveu nas décadas de 80 e 90, né? Observa aqui, as primeiras medidas de combate à inflação anunciadas pelo governo da Nova República possuíam um caráter ortodoxo, né? Como ajuste fiscal, né? E o controle monetário. Então, é exatamente uma questão, né, quando nós falamos aí de política ortodoxa. A política ortodoxa econômica, ortodoxa, ela tem essa questão de você apertar o cinto, ou seja, fazer corte de gastos, diminuir o tamanho da atuação do Estado na economia, até o tamanho do Estado, controlar mais fazer um controle monetário mais adequado e tudo.
de fato, é isso aí mesmo, tá? A Nova República teve essa característica aí. Em economia, trade-off é uma expressão que define uma situação de escolha conflitante, isto é, quando uma ação econômica visa a resolução de determinado problema, acarreta inevitavelmente outro. De fato, pessoal, a ideia de trade-off que nós estamos falando é exatamente essa situação de escolha conflitante, né? Quando você tem opções de escolha, você precisa optar, né, por certas situações de escolha, né? Em ambiente de escassez, você não tem abundância, né, de bens e serviços, então você tem que escolher pelos melhores bens e serviços na economia. Então, um problema, às vezes, vai acarretar em outro problema, né? Então, esse aí é uma das questões que envolve o nosso trade-off, né? A ideia do trade-off. Certo? Custo de oportunidade de um item é aquilo que um agente econômico não abre mão para obter. Certo ou errado? Errado. A nossa ideia de custo de oportunidade é exatamente uma taxa de sacrifício, aquilo que você abre mão para obter de outro bem. Correto? Então, essa é a nossa ideia de custo de oportunidade. E aqui, novamente, nós temos uma outra questão. Padrão de vida de um país não depende de sua capacidade de produzir bens e serviços. Certo ou errado? Errado, né? Então, nós vemos que quanto mais o país tem capacidade de produzir, de crescer, de produzir bens e serviços, ele consegue empregar melhor sua mão de obra, consegue aumentar sua capacidade de produção, buscar o pleno emprego, né, da sua produtividade, então ele tem aí um benefício para a sua economia, tá? Para a economia de maneira geral. Aqui eu deixei umas questões para vocês, tem um vídeo meu, dá uma olhada aí depois. E podem pegar no capítulo 2 Manquil, na próxima aula também, o conteúdo. Essa aqui é a nossa bibliografia. Chegamos ao fim da aula, vamos manter as nossas forças, expectativa, esperança em Deus, para que tenhamos força para passar por este momento de pandemia. Fortíssimo abraço, Cleiton Filho. Tá? Aqui é a nossa bibliografia. E muito obrigado, pessoal. Valeu mesmo.